Que as vibrações do Mestre nos envolvam a todos. Nós vamos conversar sobre mais um dos temas, dos princípios básicos, que é a reencarnação. A reencarnação, ou a palingenesia, como é mais conhecida atualmente, é a doutrina dos nascimentos sucessivos. A reencarnação está na base da lei divina, que diz que todos os seres têm a necessidade de passar pelo processo da reencarnação, na busca do aprimoramento. Todos nós passaremos pela reencarnação, na busca de novos conhecimentos, do desenvolvimento das estruturas que se encontram latentes dentro de nós. Nós encontramos vestígios da informação sobre a reencarnação através de uma simples observação daquelas chamadas crianças prodígio. Quando nós buscamos em determinados noticiários, ou mesmo historicamente falando, nós encontramos, por exemplo, o menino Wolfgang Amadeus Mozart, que aos 4 anos de idade já havia composto sua primeira sonata. E aos 11 anos já havia composto 2 óperas. O que faz com que algumas crianças despontem com tanto conhecimento, tanta inteligência em determinadas áreas, em que a maioria das pessoas, só após muitos e muitos anos de treino, conseguem encontrar as primeiras habilidades mais definidas. Michelangelo, que pintou a Capela Sistina, aos 8 anos de idade, foi dispensado pelo seu professor, que dizia que não tinha mais nada a ensinar a ele, com 8 anos de idade. O músico Paganini, também aos 9 anos de idade, já demonstrava uma habilidade fenomenal ao violino. Portanto, diversas crianças demonstram uma certa inteligência nata que aparece muitas vezes mesmo sem ter sido aprendida nesta existência. É porque aquilo que o espírito aprende de forma profunda e com sentimento permanece na sua memória e surge muito mais facilmente em uma nova existência, como tendências, facilidades, predisposições. Pensando na questão da reencarnação ainda de um modo didático, Francis Bowling, que é um filósofo que viveu entre 1811 e 1890, ele trabalhava em Harvard, era escritor e também pedagogo. Ele dizia que 98% dos nossos átomos são renovados num período de 1 ano e que em 53 semanas, 100% dos átomos do nosso corpo são trocados. Isso quer dizer que numa existência de 75 anos, nós já tivemos em uma mesma vida 70 novos corpos. Então, quantos corpos já não tivemos na idade que temos agora? Por que não? Por qual a dificuldade de pensar na possibilidade de habitar novos corpos? O conhecimento da reencarnação não é algo atual, não é algo que foi trazido pela doutrina espírita. O que a doutrina espírita fez foi facilitar a compreensão a respeito deste tema. Na nova Idade da Pedra, aquele período que compreende entre 10.000 e 5.000 anos antes de Cristo, os mortos eles eram postos dentro de vasos funerários, na posição fetal. Inferem determinados pesquisadores que era para facilitar o nascimento em uma nova existência. Ou seja, o homem da pedra lascada já tinha essa compreensão da reencarnação.
Mas na Índia antiga, nós temos com os Vedas, no Bhagavad Gita, o ensinamento da reencarnação como algo natural na vida de todas as pessoas. Também o budismo, no Oriente, ensina a reencarnação como algo natural para o progresso e o desenvolvimento. Na cultura grega antiga, Pitágoras, com influência dos egípcios e dos persas, já ensinava também a respeito da reencarnação. E os egípcios, principalmente aqueles que eram os iniciados, tinham plena consciência da reencarnação. Mas eles acreditavam que em casos de punição, uma alma poderia renascer em um corpo primitivo, como sendo o de um animal. É o conhecimento da metempsicose, que a doutrina espírita não concorda. Os egípcios acreditavam que todas aquelas pessoas que tiveram uma existência no crime, no erro, em uma nova existência futura, renasceriam como punição em um corpo de um animal. A doutrina espírita nos ensina que não há retrocessos em termos de evolução. Podem acontecer estacionamentos. Mas a benfeitora espiritual Joana de Ângeles vem nos esclarecer a respeito deste conhecimento dos egípcios. Porque os egípcios foram um dos povos que os capelinos, os exilados de Capela, vieram compor. E quando eles vieram ocupar corpos mais primitivos do que aqueles que eles estavam habituados em Capela, iniciando uma vida, tendo que começar do zero, com tudo a desenvolver, para eles havia esse sentimento de punição. Nascimento em um corpo primitivo como uma punição pelos erros que eles haviam cometido no passado. Heródoto, pai da história grega, no período da Grécia helênica, também difundia o ensinamento dos nascimentos sucessivos. Zoroastro, o primeiro deles, há 700 anos antes de Cristo, já falava que os espíritos descem do alto para diversas experiências, com o objetivo de adquirirem valores novos, conhecimentos, para depois se juntarem, se unirem ao Criador, retornarem ao Criador. Platão, filósofo, discípulo de Sócrates, difundia as ideias de Pitágoras, que falavam também da reencarnação. E após Platão, diversos filósofos, como Orígenes, Tertuliano, Jâmblico e Pórfiro, seguiram os passos de Platão e difundiram também essas mesmas ideias. Outros pensadores romanos, como Virgílio e Ovídio, acreditavam que as almas, antes de voltarem para a vida, bebiam da água do rio Létis, que era o rio do esquecimento, o que fazia com que as pessoas pudessem nascer de novo, trazendo um esquecimento do seu passado. Os druidas, já mais recentemente, eram criaturas que traziam também pleno conhecimento da reencarnação. Mas, porém, durante o segundo concílio de Constantinopla, que aconteceu no ano 553, Justiniano, que era o imperador, obrigou o Papa Virgílio a ignorar a ideia da reencarnação entre os cristãos, que era uma ideia aceita com naturalidade. A esposa de Justiniano era Teodora, e Teodora havia sido uma meretriz. E o fato dela ter sido meretriz fazia com que as outras meretrizes se sentissem muito dignas e diziam: olha, ser meretriz é uma coisa muito boa, porque pode-se até chegar a ser imperatriz. Mas acontece que Teodora, querendo se ver livre do seu passado, mandou assassinar
todas aquelas meretrizes. E então, o povo da época dizia que ela teria que ter, numa falsa compreensão, logicamente, ter o número de reencarnações onde ela seria assassinada em função da morte que ela causou naquelas meretrizes que ela mandou matar. Então, para se ver livre disso, numa manobra teórica, ela influenciou o seu marido, Justiniano, para que ele obrigasse o Papa da época, Virgílio, através do Concílio de Constantinopla, a considerar herege a teoria da reencarnação entre os cristãos, que era algo compreendido naturalmente no cristianismo primitivo. Então, os primeiros cristãos entendiam a ideia da reencarnação como algo natural, não era algo questionável, era algo aceito muito facilmente. Então, quando nós buscamos algumas passagens da Bíblia e do Evangelho, nós encontramos algumas passagens que já falavam a respeito dessa compreensão. Então, em Jó, capítulo 8, versículos 8 e 9, nós encontramos: pergunta às gerações passadas ou primeiras e medita a experiência dos antepassados, porque somos de ontem e não sabemos nada. Nossos dias são uma sombra sobre a terra. Olha que bacana. Medita nos antepassados, nas gerações antepassadas, naquelas primeiras, porque somos de ontem. Ou seja, quando a gente medita nas gerações anteriores, a gente pode pensar que nós, hoje, sentimos na própria pele as consequências daquilo que nós mesmos realizamos em gerações anteriores, quando já estivemos aqui mesmo. Quando Jesus foi procurado pelo doutor da lei, chamado Nicodemos, Nicodemos perguntou a Jesus: mas como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe? Olha só, a pergunta de Nicodemos. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nascer da água é a reencarnação. Nascer do Espírito é a renovação íntima, é o progresso espiritual. O gameta masculino e o gameta feminino, para formarem um ovo ou zigoto, durante a fase da concepção, eles estão em meio aquoso. O bebê, o embrião, se desenvolve no líquido amniótico, que é composto basicamente de água. Mesmo o nosso corpo biológico, ele é composto de cerca de 68% de água. Nascer da água é reencarnar. Nascer do Espírito é aproveitar a oportunidade da reencarnação, buscando se tornar melhor, buscando ascender em nível de entendimento, de sentimento. Quando Jesus estava com seus discípulos, eles então passaram e viram um homem que era cego de nascença. Porque naquelas cidades da Galileia, eram cidades muito pequenas, o número de pessoas era muito pequeno. Imagina as cidades do interior aqui do Brasil. Todo mundo se conhece. Quando vai alguém novo na cidade, o povo da cidade fica olhando porque sabe que é uma pessoa que veio de fora. E as pessoas conhecem as famílias, sabem os nomes, sabem as histórias das pessoas. E no tempo de Jesus era assim. Então eles passaram e viram um homem que ele era cego de nascença. Então os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, quem pecou para que ele nascesse assim? Foi ele mesmo ou foram os seus pais? Ora, se ele era cego de nascença e se ele pecou para nascer assim, não foi nessa existência,
foi numa outra existência. Então, os discípulos de Jesus traziam esse entendimento da reencarnação. Eles estavam querendo saber sobre a lei de causa e efeito que estava sendo atuada naquele momento, naquele homem. Então Jesus fala assim, olha, no caso dele, não foi nem ele nem os seus pais, mas foi assim para que se fizesse a vontade de Deus. Aquele homem, ele era um cego voluntário. Dentre aquelas pessoas que foram curadas por Jesus, alguns eram doentes que encontravam em Jesus a possibilidade da regeneração da saúde, como um crédito que era dado. Outros encontravam a saúde por merecimento, porque já haviam se transformado interiormente. A sua alma já estava saudável. E o Jesus então restituía a saúde do corpo. Mas outros ainda foram pessoas que se fizeram doentes voluntariamente para que Jesus os curasse, como uma forma de atrair a atenção das pessoas, porque era o fenômeno. O fenômeno atrai muito a atenção. As pessoas buscam muito o fenômeno para depois buscarem a essência, a filosofia, o entendimento e o sentimento. Então, em Mateus, no capítulo 16, nos versículos 13 e 14, nós encontramos: Jesus, chegando aos arredores de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo-lhes: que dizem os homens sobre o Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? E eles responderam, os discípulos: Mestre, uns dizem que és João Batista, outros que é Elias, outros ainda que és Jeremias ou alguns dos profetas. Algum dos profetas. Ora, os discípulos estavam falando de reencarnação. O povo está dizendo que estão achando que o Senhor pode ser Elias, Jeremias, João Batista ou algum dos profetas antigos que voltou para estar conosco. Então, conhecimento da reencarnação. O povo, corriqueiramente, tinha esse conhecimento. Tem uma história muito interessante da tradição judaica que fala sobre a reencarnação. Havia um homem que era comerciante. E este homem trazia grandes dificuldades familiares. Ele era um homem trabalhador, um homem sério, mas ele tinha uma esposa e 4 filhos, 3 filhos homens e uma filha mulher, mas todos eles perdidos no mundo. A sua esposa era uma mulher fútil, só queria saber de compras, de coisas vulgares. Os seus filhos se perdiam em contendas e em coisas mundanas também. E por mais que este homem se esforçasse, ele não conseguia colocar os seus filhos no caminho reto do bem. Por isso, muito ele sofria. Certa vez, ele ficou sabendo que um mestre, portador de grande conhecimento, estava na sua cidade. E ele então pensou, é a oportunidade que eu tenho de buscar ajuda. E ele então foi até um mestre, se apresentou e narrou a sua história, pedindo que o mestre o auxiliasse. Disse da sua dificuldade conjugal e da sua dificuldade como pai, para orientar os seus filhos, porque todos estavam perdidos. Então aquele mestre pensou durante alguns instantes, meditou e disse: você terá que ir até a cidade de Córdoba. E ele disse: mas a cidade de Córdoba fica a 200 quilômetros daqui. Mas você terá que ir até a cidade de Córdoba. E lá você terá que procurar um homem chamado Boaz. E Boaz irá te auxiliar. E ele: mas mestre, é uma viagem longa, eu ficarei 3 ou 4 dias de viagem, é uma estrada perigosa, terei que fazer isso mesmo? Terá. Procure Boaz em Córdoba, que ele irá te auxiliar.
O homem então alugou uma carroça, cavalos, e empreendeu então a viagem pelas estradas de terra até Córdoba. Logo chegando na entrada da cidade, parou para que os cavalos pudessem se alimentar, e ele então perguntou ao cocheiro: rapaz, você conhece aqui na cidade um homem chamado Boaz? E o rapaz disse: olha, nunca ouvi falar de Boaz. Ele: mas você deve ser uma pessoa mal informada, porque deve ser alguém muito conhecido, o mestre me pediu para que eu procurasse aqui. Olha, eu conheço muita gente aqui, mas nunca ouvi falar de ninguém com este nome. Mas, quem sabe, procure o açougueiro, ele conhece muita gente aqui na cidade. E ele foi até o açougue, conversou com o açougueiro, que disse: olha, Boaz, nunca ouvi falar de ninguém com este nome. Mas não é possível, deve ser alguém muito conhecido aqui na cidade, deve ser alguém importante. Mas eu nunca ouvi falar de ninguém. Mas faça o seguinte, eu tenho um amigo e ele é o carteiro da cidade. Ele entrega todas as correspondências. Ele talvez poderá te ajudar. Ele conhece todas as pessoas aqui. E ele então procurou o rapaz que era o carteiro. E quando falou o nome Boaz, ele falou assim: não, nunca entreguei nenhuma correspondência para nenhum Boaz. Não é possível. Mas faça o seguinte, procure o pároco. O pároco, ele é um homem que tem um rebanho imenso aqui. Ele conhece praticamente todas as pessoas da cidade. Ele foi até o pároco, pediu a informação e o pároco disse: olha, não conheço nenhum Boaz. Mas não é possível. Ele é alguém importante aqui na cidade, mas eu nunca ouvi falar neste nome. Mas faça o seguinte, eu conheço uma senhora que ela frequenta a igreja e ela tem mais de 100 anos de idade. É a pessoa mais antiga da cidade. Apesar da sua idade, ela é uma mulher lúcida. Se existir alguém aqui com este nome, seguramente ela o conhecerá. Passou o endereço e ele então foi até a residência daquela senhora. Chamou, pediu para falar com ela. Quando ele entrou, ela estava assentada e ele então se apresentou, disse qual era a sua intenção e quando falou o nome Boaz, aquela mulher se virou de lado, cuspiu de lado e disse: danado deste homem. Aí ele: ufa, a senhora conhece Boaz? Ela: conheci, e muito. Conheceu por quê? Graças a Deus, aquele danado daquele homem agora está morto. Ué, mas morto? Como que o mestre me manda vir aqui na cidade procurar um homem que está morto? Ora, ele morreu já faz mais de 30 anos. Nossa, mas 30 anos? É. Olha, esse homem ele era o capeta em pessoa. Homem repleto de vícios, por onde ele passava ele causava problemas. Desvirtuava todas as pessoas, assediou várias, causou intrigas em vários lares, causando muitas dores e dificuldades onde ele passava. Graças a Deus, esse homem morreu. E então, ele retornou para sua cidade, triste, sem conseguir entender o que havia acontecido. Procurou então o mestre novamente. E o mestre então lhe disse: então, você encontrou Boaz? Assim, olha, encontrar não encontrei não, mas eu soube que ele está morto. E que mais que você ficou sabendo, meu filho? Que ele era um capeta, que ele era um homem vicioso, bebia, fumava, lesava as pessoas de todo tipo. Ah, muito bem. E há quanto tempo ele morreu? Já faz mais de 30 anos. E você, meu filho, quantos anos você tem? Eu tenho 35. Ah, pois então, você foi Boaz. Então agora você pode compreender o porquê das suas dificuldades familiares.
E você pode compreender então o esforço que você terá de fazer para conseguir se entender com aquelas mesmas pessoas que você lesou no seu passado. O Espiritismo, ele vem nos esclarecer a respeito da necessidade do esquecimento do passado. Por que na maioria das vezes a gente não consegue se lembrar? Tem gente que acha que seria vantajoso, seria bom eu conseguir me lembrar do passado, me lembrar de tudo. Sim e não. Possivelmente nós temos habilidades, conhecimentos que por agora a gente não os expressa. Você já pensou que de repente você sabe falar várias outras línguas? E agora muitas vezes você está se esforçando para aprender mal inglês? Porque em quantas culturas você já não nasceu? Quantos países? Quantas profissões você já não teve? Você já pensou que você pode saber tocar piano, violino, e por agora você não se lembra? E tem várias outras habilidades? Pois então, mas se esse conhecimento viesse à tona facilmente, você provavelmente se lembraria de quem são seus filhos, quem são seus pais, quem é o seu cônjuge, quem é o seu chefe, e por aí vai. E você talvez ou se sentiria muito magoado com essas pessoas, ou se sentiria muito envergonhado. O esquecimento do passado, no nosso estágio evolutivo, é uma dádiva de Deus, que Deus nos oferece com a possibilidade do recomeço, da melhoria de nós mesmos. E então no livro Religião dos Espíritos, Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, no capítulo que se chama Esquecimento e Reencarnação, vem falar que todos nós, quando vamos adentrar pelas vias da reencarnação, passamos por um período de cerca de 3.000 dias de esquecimento, como se fosse uma hipnose natural, necessária, preparatória para a nova existência. O período dos 9 meses de gestação, somado aos primeiros 7 anos de vida, proporcionam um certo tamponamento da memória espiritual, para que possa a criatura mais se fixar nessa nova existência. É como se você pegasse um copo cheio e o esvaziasse para dar a oportunidade de adquirir conhecimentos novos. A reencarnação é a possibilidade de adquirir valores novos mais facilmente. É difícil você colocar conhecimento novo em um copo que já está cheio. O esvaziamento do copo se dá com a reencarnação. Portanto, a reencarnação é algo maravilhoso. O Espírito Camilo, através de Raul Teixeira, no livro Desafios da Educação, ele vem falar em um capítulo que se chama Maturidade, sobre as diversas fases da vida. E ele fala que a reencarnação é um curso de autodesenvolvimento, que todos nós estamos inscritos, matriculados, com o objetivo da transformação, do crescimento, do aprimoramento de nós mesmos. É um curso dinâmico que oferece oportunidades específicas a cada um de nós, de conformidade com as nossas necessidades. Portanto, nós que estamos aqui matriculados, viemos realizar um curso com duração determinada. Alguns vêm apenas para o período introdutório do curso. Ficam apenas nos primeiros anos de vida e desencarnam enquanto ainda são crianças. É a fase inicial. Vem somente com a necessidade de cumprirem um período curto do curso, para depois retornarem ao plano espiritual para uma nova programação em uma nova existência.
Outros existem que vêm para o primeiro estágio do curso, que é o período da infância. Outros para o segundo estágio do adulto jovem. Outros para o terceiro estágio do adulto maduro. E outros para fazerem o curso completo até a fase da senectude. O fato é que cada uma dessas fases ou estágios oferecem oportunidades específicas de crescimento e de desenvolvimento ao espírito. Na fase inicial, o período da infância é o período em que a alma está mais aberta aos novos conhecimentos. Não existem filtros propriamente, e tudo aquilo que vem das figuras importantes ou das experiências que se passa, o espírito assimila muito profundamente, registrando esses valores novos que comporão a base da sua existência nesta vida. Mas o período da adolescência é um período que soma-se os ensinamentos da infância, quando vem à tona também o próprio psiquismo espiritual daquela alma. Então, a criatura ela se torna um misto da educação que ela recebeu com quem ela era antes da reencarnação. É por isso que muitos pais, muitas vezes, não reconhecem os próprios filhos. Parecem pessoas diferentes. É que, na verdade, no período da adolescência, quando surgem de forma mais contundentes a ebulição dos hormônios, o psiquismo passado ressurge então, somando-se à educação e à cultura familiar da alma nessa existência. Então, o período da adolescência é um período que será passado com maior tranquilidade, quando as bases morais e educacionais, melhor bem feitas, terem sido nessa fase. O adulto jovem é aquele que já começa a fazer projetos para a sua existência, já está no período de busca da sua profissão, mas é um período onde muitas vezes traz as experiências da adolescência. É um misto de busca de maturidade com vivências da adolescência. Porque agora a adolescência está se estendendo muito. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a adolescência vai dos 10 aos 20 anos de idade. Mas do ponto de vista da psicologia, a adolescência está se estendendo aos 30, 40 anos de idade. Porque enquanto a criatura está na dependência financeira ou emocional dos pais, é adolescente, mesmo que tenha 35 ou 40 anos de idade. Se mora com os pais, depende financeiramente dos pais ou emocionalmente, é adolescente, é um adultescente, digamos assim. E os pais muitas vezes até estimulam isso, porque muitas vezes querem que os filhos permaneçam lá sob o seu olhar e sua tutela por muito mais tempo. Então a adolescência é um fenômeno cultural. A nossa cultura que não tem os ritos de passagem, que outras culturas têm, onde a criança passa direto para a fase adulta. Na nossa cultura nós não temos ritos de passagem. Então nós temos essa fase da adolescência, que é um período cultural. É aquela fase onde a criatura não é nem mais criança, porque não se interessa mais pelas coisas de criança, mas ainda não quer assumir as responsabilidades do adulto. É uma criatura que está em busca da própria identidade, faz experimentações, se vincula ao grupo para poder se lançar na vida, na busca da descoberta de quem se é. Então é uma fase de altos e baixos emocionais que todos nós já passamos, todos que já passamos por essa idade. Quem está nessa faixa etária é um período de grandes oscilações emocionais, de instabilidades, o que é natural. Mas é um período também muito profícuo de desenvolvimento, de aprendizagem, de abertura para as coisas novas e para os valores maiores da vida. No período do adulto maduro, que compreende a faixa a partir dos 35 anos de idade, é um período que já dá para se ter uma noção do que a pessoa será capaz de realizar nessa existência.
até onde ela será capaz de ir nessa vida em termos de desenvolvimento moral, espiritual. Porque as bases foram lançadas. Geralmente, a partir daí, é o período de maior produtividade, de trabalho em todos os sentidos. Do ponto de vista da doutrina espírita, trabalho é toda ocupação útil. É a forma como a pessoa ocupa o seu tempo para as coisas que realiza. Então, o adulto maduro, a partir dos 35 anos de idade, é aquela pessoa que tem a força da juventude e já é capaz de ter, se buscou, já um propósito de maturidade grande. Porque a maturidade ela não chega espontaneamente. É algo que chega com a busca consistente ao longo do tempo. Então, poderemos entender dessa forma que as pessoas que chegam na senectude chegarão na senectude com maior ou menor estabilidade de conformidade com o que fizeram ao longo de suas vidas. Existem pessoas que chegam à senectude com a mesma imaturidade de um adolescente. E existem adolescentes que têm uma grande maturidade, que corresponde a pessoas de idades mais maduras. Porque aí a gente vê uma expressão do espírito de conformidade com as buscas que faz. Muitos conseguem transcender o próprio ambiente físico, familiar e cultural e vão muito além do que a média das pessoas do seu círculo de convivência. São pessoas que estão na vanguarda, são pessoas que conseguem transpor aqueles obstáculos naturais e então se sobrepõem às limitações do próprio ambiente. Então, esse esquecimento do passado, ele não é propriamente completo, porque todos nós trazemos em nós as predisposições que já trazíamos desde antes. Para pensar um pouco. Quais são as coisas que mais te atraem na existência? Qual é o tipo de coisa que você mais busca, assim, por gosto? Muito disso diz respeito àquilo que você cultivou como hábito desde outros períodos. Ressurge agora como uma predisposição natural, que pode ser saudável ou adoecida de conformidade com o que se tem feito. Mas o fato é que todos nós passamos por um programa elaborado antes da reencarnação. Um programa reencarnatório. Todos os espíritos que estão numa faixa mediana de evolução para mais fazem uma programação muito bem elaborada. Outros, quando não têm condição, essa programação ela é feita por aqueles espíritos que são os responsáveis por eles. Assim como os pais fazem a programação do estudo para os filhos. Os filhos, quando são crianças, não têm condição de escolher a própria escola. São os pais que escolhem a escola, o curso que irão fazer, visando o seu desenvolvimento. Mas a partir do momento que esse filho adquire uma maturidade e um entendimento, discute com os pais. Olha, eu já gostaria de ir para a tua escola por causa disso, daquilo outro. No plano espiritual, durante o período da erraticidade, também é assim que acontece. O período da erraticidade é o período que compreende entre uma existência e outra. Então, à medida que a criatura está no plano espiritual, ela trabalha, estuda, aprende, buscando então uma preparação para uma próxima existência. No livro Nosso Lar, nós temos um episódio muito bacana e interessante a respeito disso, que fala da preparação do período próximo da reencarnação de Dona Laura, que é a mãe de Lísias, aquela família que acolheu André Luiz como sendo um filho do coração. E acontece que se os encarnados morrem de medo de desencarnar, mas os desencarnados também, muitos,
morrem de medo de voltar para o plano físico. E se nós lidamos com a questão do desconhecido para voltar para o plano espiritual, o medo dos desencarnados é o contrário, é porque eles já têm muito conhecimento e sabem o que vão enfrentar. E o fato de passarem pelo esquecimento do passado gera uma certa insegurança, porque muitos, apesar de trabalharem no bem por largas décadas no plano espiritual, muitas vezes ainda não se consideram tendo feito uma base de condicionamento segura para uma nova existência. Então André Luiz narra aqui a conversa de Dona Laura com o ministro Genésio, é um dos ministros de nosso lar. Então, imagina só, Dona Laura, ela fez um evento na sua casa, onde ela recebeu aquelas pessoas mais próximas dela na cidade de nosso lar, para que pudessem se despedir. Ela estava se preparando para a reencarnação, faltavam 2 dias, e ela foi receber aquelas pessoas que ela mais teve ligação durante a estadia dela em nosso lar. E ela então, ela disse assim: a reencarnação é sempre uma tentativa de magna importância. Reconheço que meu esposo me precedeu no enorme esforço e que os filhos amados serão meus amigos de todo instante. Contudo, é porque o esposo dela, o Ricardo, já estava reencarnado há 3 anos e eles haviam feito uma programação de virem juntos como uma família de novo, tanto ela com o marido quanto os filhos. Gente, olha que bacana, que interessante, porque geralmente não é assim que funciona, não. Tem que ter muito mérito para que seja desse jeito. E eles tinham mérito, equilíbrio e condição para isso. Aí o que o ministro Genésio diz? Ora essa, não se deixe levar por conjecturas. Precisamos confiar na proteção divina e em nós mesmos. Gente, eu estou lendo isso aqui porque o que o ministro Genésio está falando para a Dona Laura, vale para nós aqui também. Porque às vezes a gente fica refletindo assim, mas aqui, está encarnado, é difícil mesmo, nós estamos num mundo de provas e expiações. Não bastasse isso, estamos num país de terceiro mundo. Tudo aqui é difícil, tem corrupção, tem violência, a gente não tem lá muita segurança, a gente não sabe como é que vai ser o nosso dia de amanhã. E por aí vai. E tem gente que, por causa de pânico, nem sai de casa. Começa a refletir muito nessas coisas, fica excessivamente preocupado. Mas olha o que o ministro Genésio vai falando para ela. O manal da proteção, da providência divina é inesgotável. É preciso quebrar os óculos escuros que nos apresentam a paisagem física, como um exílio amarguroso. Não pense em possibilidades de fracasso, mentalize sim as probabilidades de êxito. Sim, as probabilidades de êxito. Além do mais, é justo confiar alguma coisa em nós outros, seus amigos, que não estaremos tão longe no tocante à distância vibratória. Então, olha só, nós temos pessoas muito amadas que estão no plano espiritual, que estão ligadas a nós, que não reencarnaram, que nos assistem, que nos acompanham, que nos intuem, que nos orientam para que nós possamos acertar. Nós não estamos sozinhos na vida. Nós não estamos aqui jogados a uma reencarnação para passarmos simplesmente por experiências difíceis. Nós estamos aqui reencontrando afetos e desafetos do passado com o objetivo de crescimento e estamos assessorados e tutelados por aqueles nossos familiares espirituais que permanecem lá. Nos acolhem, nos acompanham e estão conosco em tempo integral. Não se esquecem de nós, mesmo que a gente por agora não se lembre dos nomes deles. Eles não esquecem de nós, quem nós somos. Então, olha o que ela vai falando. Eu tenho receio daquele ouvido temporário, aquele esquecimento temporário em que nos precipitamos. Então, olha só,
Ela é uma mulher que trabalhou, teve milhares de horas de trabalho no bem. Ela estava num lugar maravilhoso de trabalho, de crescimento, mas o receio dela é que ela estava em equilíbrio, porque ela estava num lugar onde tudo colabora ao equilíbrio. Ela iria nascer num lugar de provas. Nós estamos, a encarnação é um período de provas, que nós estamos expostos, com o objetivo de termos o máximo de aproveitamento da nossa existência. Por isso é tão importante a gente aproveitar o nosso tempo aqui. Uma existência física, por mais extensa que ela seja, ela passa num piscar de olhos. É importante que a gente aproveite o nosso tempo. Claro, a gente tem o direito de buscar lazer, descanso, mas nós temos o dever de buscar a instrução, o conhecimento e o trabalho, mobilizar o máximo das nossas energias enquanto estivermos no corpo físico, para aproveitá-lo como trabalho, com a conciliação, o crescimento, o auxílio mútuo uns aos outros. Esse é o objetivo da existência, fazer com que possamos crescer e nos transformar. Raul Teixeira fala que o período da gestação é o transe mediúnico de maior duração que se tem notícia, porque esse período de 9 meses de gestação é o período em que a mãe e o espírito reencarnante estão em sintonia psíquica. Então, os sentimentos da mãe ficam alterados muitas vezes durante o período da gestação em função do espírito que vai reencarnar. Então, os sentimentos de alegria, de influenciam no espírito que vai reencarnar. Mas a condição do espírito reencarnante também influencia na sua futura mãe. Mas é esse fato dessa ligação de 9 meses que dá muitas vezes para a mulher mãe a possibilidade de bater o olho no filho e saber o que está acontecendo. O menino está bem, aparentemente, mas ela fala assim, mas o que aconteceu? E o menino fala assim, nada. Vem cá, me explica o que aconteceu. Não, mãe, sabe o que é? Aí vai e fala. É porque a mãe consegue captar mais por causa dessa ligação prévia que já existia durante o período da gestação. Favorece posteriormente, no período da educação, essa captação mais fácil por causa do período da gestação. Quando nós pensamos em reencarnação, nós vamos pensar em, de alguma forma também, consequências. Porque o corpo físico que nós temos hoje, ele traz as facilidades ou dificuldades de conformidade com o nosso pretérito espiritual. Não é punição nem mérito ter um corpo físico adoecido ou frágil ou saudável. Diz respeito somente a uma consequência do nosso próprio passado espiritual. Quando nós estamos nos preparando para a reencarnação, o espírito se vincula ao ovo ou zigoto, mobilizando no ventre da sua futura mãe os genes necessários, aqueles que têm uma correspondência com a forma como se encontra o perispírito ou o corpo espiritual. Então, um corpo perispiritual saudável dará gênese a um corpo físico saudável. Um corpo perispiritual que traga marcas de adoecimento e de desequilíbrio mental, moral. Mobilizarão genes de conformidade com predisposições mórbidas, favorecendo adoecimentos ou mesmo doenças que já vêm acompanhando o bebê desde o nascimento. Então, o corpo físico ele é um reflexo de nós mesmos. Apesar de nós herdarmos a aparência física dos pais, mas saúde ou doença tem ligação com a gente mesmo. Mesmo que a gente diga, não, mas na minha família, todos os meus antepassados têm uma determinada doença.
Mas você nasceu nessa família porque você tinha necessidade de passar pela experiência desse tipo de adoecimento. Então, quem nasce nessa família tem uma ligação genética, que na verdade é uma ligação espiritual, pela necessidade do tipo de experiência e de prova. Quem desencarnou pelo suicídio numa existência anterior vai ter um corpo físico onde vai trazer as marcas condizentes com isso. Então Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos, ele tem um capítulo que se chama Suicídio. Ele vai falar que, de conformidade com o tipo de suicídio, o tipo de alteração que a pessoa vai causar num organismo que ela própria terá no futuro. Então, por exemplo, quem desencarnou por veneno vai reencarnar trazendo problemas com afecções valvulares, transtornos no aparelho digestivo, gástrico, disfunções endócrinas. Quem incendiou a própria carne vai reencarnar trazendo problemas de pele, como ictiose, o pênfigo. Quem se suicidou por asfixia, por gás ou por afogamento, vai ter transtornos nas vias respiratórias, enfisemas, cistos pulmonares. Tá vendo? Por enforcamento, a pessoa terá distúrbios do sistema nervoso, neoplasia, paralisia cerebral infantil e por aí vai. Só para que a gente tenha compreensão sobre esse aspecto da lei de causa e efeito em relação à reencarnação. Para que a gente não fique pensando assim, nossa, mas Deus é injusto. Por que alguns nascem perfeitos, outros nascem doentes? Por que uns nascem em famílias abastadas, outros em famílias onde tem privação até de alimento? E por aí vai. São necessidades de experiências ou necessidades expiatórias. E como é que eu posso então saber? A ciência um dia vai conseguir desvendar a reencarnação? Já existem alguns estudos científicos que falam sobre isso? Bem, a ciência como um todo, ela ainda é materialista, então ela não contempla essa visão da reencarnação. Mas eu posso dizer para vocês que num futuro não muito distante, a lei da reencarnação vai ser estudada nas aulas de biologia, nos cursos de ensino médio. A gente vai ter lá, dentro da disciplina de biologia, uma matéria onde a gente vai estudar lá, lei da reencarnação, onde a gente vai estudar mais aprofundadamente sobre isso. Bem, desde o século XIX, nós temos estudiosos mais consistentes que vêm estudando sobre a reencarnação. Albert de Rojas, ele estudou cerca de 19 casos de reencarnação. Mais recentemente, o psiquiatra canadense radicado nos Estados Unidos, Ian Stevenson, estudou inúmeros casos de reencarnação, onde não só ele buscou os relatos espontâneos de crianças que traziam lembranças de vidas passadas, quanto ele tentou ir ao local, buscar os familiares, as evidências, notícias daqueles relatos daquelas crianças. E em muitos dos casos ele encontrou assim, evidências muito objetivas, muito consistentes a respeito da reencarnação. Um indiano chamado Ramendra Nath Banerjee também tem feito estudos de relatos espontâneos de vidas passadas semelhantes aos de Ian Stevenson. E aqui no Brasil nós tivemos Hernani Guimarães Andrade, que tem inclusive um livro que fala dos seus estudos sobre reencarnação. Mas nós temos, na atualidade, uma técnica terapêutica que é aplicada principalmente por psicólogos, que é a utilização da hipnose para a lembrança de vivências passadas, de vidas passadas, para se trabalhar traumas, questões emocionais. Então, a própria pessoa consegue se lembrar
de trechos da vida, onde houveram marcas profundas e que muitas vezes têm uma vinculação com a existência atual. E a pessoa, trabalhando isso com um profissional competente, preparado para isso, consegue se liberar daquelas marcas da existência anterior, as marcas emocionais que permaneciam ainda nessa existência, de modo eficaz. Então, essas lembranças espontâneas também favorecem essa confirmação como um instrumento a mais para se trazer informações de vidas passadas. Mas qualquer pessoa, muitas vezes nos relatos de sonhos, muitas pessoas trazem relatos de sonhos que são lembranças de vidas passadas, sem que a maioria das pessoas sequer saiba disso. Então, às vezes, aqueles sonhos que parecem meio que desconexos, sonhei com um período antigo, mas eu nem vi nenhum filme sobre isso, muitas vezes pode ser uma lembrança da sua própria existência, que você está tendo através de um sonho. Outras pessoas têm flashes e por aí vai. Mas a maioria das pessoas não tem. A maioria das pessoas, só se for estimulada mesmo, através de uma hipnose, conseguirá ter essa lembrança. O Espiritismo, então, para que possamos fechar, é uma doutrina reencarnacionista. Fala da reencarnação como um dos seus princípios básicos para compreender a bondade de Deus. Mas a reencarnação é um desejo e uma vontade de Deus para todos os seres, para que todos nós possamos ascender até Ele, passando pelas experiências na matéria, durante um determinado período da nossa existência, o período da nossa depuração. A partir daí, quando nos tornarmos espíritos puros, não mais precisaremos reencarnar. Continuaremos a nossa existência no plano espiritual, nos mundos celestes, crescendo, aprendendo no mundo espiritual sem a necessidade da reencarnação. Muita paz para todos, fiquem com Deus, até um próximo estudo.